nesse momento você curvasse a sua cabeça e fechasse os teus olhos, para a gente orar e entregar nas mãos do Senhor mais esse devocional. Senhor Jesus, nós te rendemos graças por cada pessoa que tem pego junto com a gente nesse devocional, Pai. Muito obrigado pelas pessoas que você tem nos confiado a audiência em todas as manhãs, escutando essa programação, entendendo que o Senhor é o Senhor da vida delas. Obrigado pelo versículo do dia de hoje, pelas notícias que nos deixaram bem informados, por essa unção que destrava todo o jugo, Senhor. E te rendemos graças mais ainda pelo que o Senhor há de falar conosco através da tua palavra. Consagramos esse momento ao Senhor e declaramos que vidas vão ser alcançadas, tanto pelo nosso canal do YouTube, também quanto pelas nossas emissoras de rádio. No santo e poderoso nome de Jesus, e se você crê, você diga amém. Vamos iniciar a leitura, né? A gente sempre está fazendo assim, a gente lê todo o capítulo e em seguida a gente deixa Papai do Céu nos usar. Se você pode, eita, nosso amigo João. Tudo bom, João? Bom dia. Falando aqui para quem está me vendo no nosso canal do YouTube, nosso empresário João. E o nosso devocional, capítulo 6 de Efésios, estou lendo na versão viva. Se você tem outra versão e quer nos acompanhar, amém, mas eu vou estar lendo na versão viva, que começa assim, ó. Filhos, obedeçam aos seus pais. Essa é uma atitude correta que vocês devem ter, porque o Senhor os colocou numa posição de autoridade sobre vocês. E aí depois vem o versículo que todo mundo conhece, né? Honre seu pai e sua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem e você tenha uma vida longa sobre a terra. Pais, não vivam irritando seus filhos, deixando-os irados e rancorosos. Antes, eduquem-nos com a disciplina amorosa que o próprio Senhor aprova, com recomendações e conselhos. Escravos, obedeçam seus senhores com respeito e temor. Façam isso com sinceridade, como fariam a Cristo. Não agradem aos seus senhores só enquanto eles estão viajando, mas quando eles estão vigilando. Mas, como escravos de Cristo, façam de coração o que Deus quer. Trabalhem alegremente e com dedicação, como se estivessem trabalhando para Cristo e não para pessoas. Lembrem-se de que o Senhor lhes recompensará cada coisa boa que fizerem, quer vocês sejam escravos, quer vocês sejam livres. E vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma. Não fiquem ameaçando-os o tempo todo. Lembrem-se que vocês mesmos são escravos de Cristo e que vocês têm o mesmo Senhor que eles. Ele não faz diferença entre as pessoas, se é escravo ou se é livre. E aqui a gente tem que entender um pouco do contexto em qual a Bíblia ela foi escrita, né? Nesse contexto aqui onde Jesus estava, onde já tinha os discípulos dele, na realidade, quando essa carta ela foi escrita, Jesus ele já tinha morrido, já tinha ressuscitado. Nesse período era um período que ainda existiam escravos. E o regimento era totalmente diferente de hoje. Não existia nada democrático ainda. Eram ditaduras, né? Digamos assim, de reis, de imperadores e de coisas nesse sentido. Então era um contexto diferente. Versículo 10 diz assim, ó: Por último, quero recomendar-lhes que a força de vocês deve vir do imenso poder do Senhor dentro de vocês. Vistam-se de toda a armadura de Deus, para a fim de que possam permanecer a salvo das táticas e das artimanhas de Satanás. Porque nós não estamos lutando contra gente feita de carne e sangue, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, usem cada peça da armadura de Deus para resistir ao inimigo sempre que ele atacar, e quando tudo estiver acabando,
vocês ainda estejam de pé. Mas para fazer isso, vocês necessitam do cinturão da verdade e da couraça da aprovação de Deus. Calcem sapatos que possam fazer-lhes andar em paz, fazer-lhes andar depressa e pregarem o evangelho da paz. Em cada batalha, vocês precisarão da fé como escudo para deter as setas ardentes disparadas pelo maligno contra vocês. Vocês precisarão do capacete da salvação e da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É que a gente está lendo agora nessa manhã. Que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Fiquem alertas. Não desanimem e continuem orando fervorosamente por todos os cristãos em toda parte. Orem também por mim e peçam que Deus me dê as palavras certas enquanto eu falo corajosamente aos outros acerca do ministério do Evangelho. Eu sou embaixador a serviço desse Evangelho, embora esteja preso em correntes, mas orem para que eu continue a falar dele corajosamente, até mesmo aqui na prisão, como é o meu dever. Tíquico, que é um irmão muito amado e cooperador fiel na obra do Senhor, informará a vocês tudo a respeito de como estou passando. Estou enviando a vocês juntamente com esse propósito, para que vocês saibam como estamos e fiquem animados por meio das suas informações. Que Deus lhe dê paz, meus irmãos, e amor, além da fé proveniente de Deus, o Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Que a graça esteja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus. Encerrada a nossa leitura, eu sei que Deus ele já tocou no teu coração com alguns versículos aqui. Mas olha o que tem no verso 20. Olha o que tem no verso 20. Eu sou embaixador a serviço desse evangelho. Embora esteja preso em correntes, mas orem para que eu continue a falar dele corajosamente, até mesmo aqui na prisão, como é meu dever. Veja a consciência de quem ele é em Cristo. Veja a consciência de quem ele é. Às vezes você está no seu trabalho, você é zelador. Às vezes você está no seu trabalho, você é o menor do seu trabalho. Você pode ser o maior também. Mas ei, a consciência que você deve ter não é de zelador, não é de gerente, não é de vendedor, mas é de embaixador do Senhor dos Exércitos. Quando você tem essa consciência de embaixador do Senhor dos Exércitos, veja o que é que ele diz aqui, ó. Você tem uma função. Eu sou um embaixador a serviço desse evangelho, embora esteja preso em correntes. Mas orem para que eu continue a falar dele corajosamente, e até mesmo aqui na prisão, como é meu dever. Veja, qual é a função do embaixador? A função do embaixador é representar uma nação dentro de outra nação. E ali ele vai ser o representante legal daquilo. Quando Paulo diz, eu sou o embaixador desse evangelho, ele já está dizendo, olha, eu não sou daqui. Eu sou o embaixador de Papai do Céu aqui nesse ambiente. Eu sou o embaixador das coisas celestiais aqui nesse ambiente. Do reino celestial, eu sou embaixador aqui nesse ambiente. E qual a função do embaixador? Não é representar a sua nação, não é representar a sua cultura em outro país, em outra localidade totalmente diferente da dele? Não é isso? Olha o que é que Paulo fala. Olha como era que ele representava. Cadê? Versículo 20. Mas orem para que eu continue a falar dele corajosamente, até mesmo aqui na prisão, como é meu dever. Como embaixador, Paulo tinha o dever de representar ali. Ele se coloca no dever de representar o evangelho ali, de representar o reino espiritual ali dentro.
E qual é o dever dele? Como é que ele vai representar? Falando corajosamente do Evangelho. Falando corajosamente das coisas de Deus. Como embaixador do Evangelho. Eu e você, preso, solto, livre, dentro de casa, em cima de uma cama, seja lá onde for. A gente deve se posicionar como embaixador desse Evangelho. Que vai representá-lo. Na fila de espera, todo mundo reclamando. Opa, minha consciência é de embaixador desse Evangelho. E aqui nessa fila, onde todo mundo está reclamando, eu serei embaixador do Evangelho. E da minha boca vai sair apenas boas novas. Boas novas do Senhor, Pablo. Calor desse, rapaz. Boas novas do Senhor no calor. Que quem está no frio, sem tomar banho, há não sei quanto tempo, vestindo meio mundo de roupa, daria muitas vezes um dia todo de trabalho, um mês todo de trabalho, apenas para estar aqui num calorzinho desse. Ah, eu prefiro ir pro frio. Então se mude. Para você ver como no chão você vai querer voltar também. São extremos, pessoal. E que muitas vezes a gente deixa passar despercebido, porque a gente tem a consciência apenas de reclamar. Ei, você está numa fila, está calor? Amém. Amém. Procura uma sombra, alguma coisa. Mas lá naquele local, você não é embaixador de problemas dos outros, nem de conta dos outros. Você não é embaixador do sol, muito menos da lua. Você é embaixador da palavra de Deus. E como embaixador da palavra de Deus, você deve refletir a cultura dos céus aqui na terra. E qual é a cultura dos céus? É estar reclamando ou estar agradecendo pelas coisas? Qual é a cultura dos céus? É ter uma vida de amor, de santidade, de pregar o evangelho? Ou a cultura dos céus é da gente estar falando da vida dos outros, estar só criticando, murmurando e coisas desse sentido? Ei, qual a cultura dos céus? Você é embaixador dela. Pablo, que conversa é essa, rapaz, de embaixador? De onde foi que você tirou isso? Da palavra de Deus. Veja o nível de consciência. Eu e você, a gente tem que estar atento às coisas do Senhor, para ter esse nível de consciência ainda mais aflorado nas nossas vidas. Existem coisas que elas precisam ser destravadas na vida de irmãos nossos, e que elas podem ser destravadas apenas com uma palavra, a gente sendo usado pelo Senhor Jesus, a gente sendo usado pelo Senhor, a gente sensível à voz dele, como embaixador dele. Um embaixador, ele representa uma nação em outro local, mas os embaixadores de outra nação, eles não são embaixadores de países que não têm liderança. Você não vai ver países que vivem em guerra sem uma figura específica de autoridade. Você não vai ver ele com embaixadas nos países afora. Você não vai ver. Mas países onde tem uma liderança consolidada, onde tem alguém que responde como presidente, ou como rei, ou rainha, você vai ver sim, embaixadas nos outros países. Ei, você é embaixador do Senhor aqui nessa terra? Sim, assim você está confirmando. Saiba que lá no seu país de origem, no reino espiritual, no reino dos céus, existe uma liderança que te delegou essa função. Ele não vai deixar nada faltar na tua casa, mas você tem que ter essa consciência de embaixador do Evangelho. Pablo, que não é a consciência de cacozinho de Jacó, de menorzinho, de filhotinho de... Não. Óbvio que sem Deus você não é nada. Mas a partir do momento que foi vertido o sangue de Cristo na cruz do Calvário, ele verteu aquilo ali. Não foi para você ser o vermezinho de Jacó, não. Ele verteu aquilo ali para você ser filho de Deus. Para você, em Cristo, ser mais do que vencedor. E ter essa consciência de embaixador de Deus. Curve a sua cabeça e vamos orar agora. Eu sei que o Papai do Céu, ele está trazendo essa consciência na vida de algumas pessoas. Vamos orar. Ore comigo agora nessa manhã. Senhor Jesus, nós te rendemos graças por essas ministrações que nos alcançam a cada manhã. Obrigado pela sua santa e doce voz, que através dessas ministrações vem falando ao nosso coração, Pai. Espírito Santo de Deus,
nos traz essa consciência a cada dia de embaixadores do teu evangelho, embaixadores da tua palavra, das tuas verdades. Nós te pedimos isso, no santo e poderoso nome de Jesus. E se você crê nisso, você diga amém. Amanhã eu estou de volta a partir das 5h30 da manhã. Das 5h30 às 7 da manhã, o seu líder de audiência de todas as manhãs está de volta com o meu, com o seu, com o nosso programa Pra Cima. Fiquem todos na paz. Eu sei que o Papai do Céu vai fazer coisas grandiosas na minha e na sua vida durante toda essa semana.